Venham saudar todos nessa noite com a paz do Senhor e dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Vamos iniciar nessa noite, né? Escutando um louvor, né? Um louvor lindo, um louvor maravilhoso para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado nessa noite, né? Pai do Senhor, Martinha, glória a Deus, aleluia, né? Vamos compartilhando, vamos chegando, vamos compartilhando, né? Daqui a pouco nós estaremos iniciando, né? Glória a Deus, aleluia. Eu quero ser curado e a cura também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja eternamente como um girassol, de costas pro escuro e de frente. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vai chegando, vai compartilhando. Daqui a pouco estaremos iniciando, irmão, né? Se a vida fosse fácil como a gente quer. Glória a Deus, aleluia. Você que vai chegando, vamos compartilhando, né? Escutando um louvor aqui maravilhoso para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado. O tema de hoje, meus amados irmãos, é Mateus, né? O tema é Jesus anda por cima do mar, né? Glória a Deus, aleluia. Você que vai chegando, vão compartilhando, né? O tema dessa noite está em Mateus, meus irmãos. Mateus 14, né? Partido 22. Amém? Já estaremos iniciando aí com uma palavra de glória, né? Uma palavra de edificação para a sua vida. Que Deus ele venha falar no seu coração, que eu não seja presbítero. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? Você que está chegando nessa hora, né? Convido você para estar orando juntamente comigo nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa hora de oração, Pai, venhamos bendizer seu santo nome, venhamos te adorar em espírito e em verdade. Pai, venhamos te pedir, Senhor, nessa noite, uma palavra diferenciada, uma palavra que venha falar no coração do seu povo, Pai, que não seja, meu Deus, o presbítero só está pregando nessa noite, mas que venha ser o Senhor nessa noite, está ministrando, Pai, aos nossos corações, Pai, falando ao nosso coração, né?
para me poder, Senhor, transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo, meu Deus, que o presbítero, o Senhor, quer falar do coração dele, Pai. Pai, eu venho te pedir uma palavra diferenciada, eu venho te pedir nessa noite, Senhor, por cada vida, Senhor, qual essa palavra vai chegar até ele, meu Deus. Eu venho te pedir, Senhor, que pessoa possa, Pai, se converter, pessoas, meu Deus, possa te aceitar, meu Deus, em espírito e em verdade, Pai. Eu venho te pedir nessa noite, meu Deus, que haja conversão de alma, Senhor. Eu venho te pedir nessa noite, Pai, que haja libertação nessa noite, Pai. Pai, eu te peço uma palavra, meu Deus, abençoada nessa noite, que possa, meu Deus, penetrar no coração do seu povo, Deus. Deus, que eu venha diminuir nessa noite, que o Senhor venha crescer, Senhor, nessa noite. Pai, fala no coração do seu povo de maneira diferente. Meu Deus, encha, meu Deus, o seu povo, Senhor, restaura o seu povo. E visita, meu Deus, nessa noite aqueles a qual se encontra necessitado, aqueles a qual se encontra, Senhor, precisando de algo de Ti, Senhor. Aquele, meu Deus, aquela a qual almeja, meu Deus, de uma bênção, Senhor, Tua, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor, uma cura, Senhor, para essas pessoas, Pai. Meu Deus, pessoas, meu Deus, se encontram nessa noite, meu Deus, dependente de Ti, Senhor, dependente de uma palavra, dependente, meu Deus, de uma oração. Tem pessoas, Deus, que nessa noite, Pai, perderam o seu ente querido. Tem pessoas nessa noite, Pai, que os seus parentes, Pai, estão no hospital, Senhor, até mesmo entre a vida e a morte, Pai, precisando, Senhor, de uma palavra nessa noite. Muitos, meu Deus, no dia de hoje fazem festa, e muitos, Senhor, no dia de hoje, Pai, se encontram em luto. Muito, meu Deus, no dia de hoje, Senhor, se encontra feliz, Senhor, porque venceram, meu Deus, e muito, Senhor, se encontra triste, Senhor, porque perdeu. Meu Deus, mas nessa noite, Pai, eu venho te pedir, Senhor, por cada uma dessas pessoas. Eu venho te pedir, meu Deus, que o Senhor venha visitar e venha trabalhar sobre essas vidas, meu Deus, e trabalhar no coração dessas pessoas de maneira diferente. Amém? Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nildecia, paz do Senhor, minha querida. Bianca, paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A palavra da noite de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, né? Evangelho segundo escreveu Mateus 14. Evangelho segundo escreveu Mateus 14, a partir do versículo 22. O tema dessa noite é Jesus anda por cima do mar. Vamos lá para essa leitura, né? Você que quiser me acompanhar, você que tem o seu exemplar aí das Sagradas Escrituras, pode me acompanhar também, né? Nessa palavra, Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus 14, a partir do versículo 22. Que diz assim a palavra do Senhor, ó. E logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário, né? Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustados-se, dizendo, um fantasma, e gritavam com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse-lhe, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse, vem, Pedro, desce do barco, anda sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Palavra essa muito linda, palavra essa noite, a qual o Senhor botou no coração do presbítero essa noite para estar passando para a sua vida essa noite, né?
Mensagem é essa, qual eu creio que Deus ele vai falar ao seu coração de maneira extraordinária, qual Deus ele vai trazer um renovo, uma visão diferenciada sobre a palavra, sobre essa palavra nessa noite. Ei, iremos começar nessa noite, né? Jesus agora, meus amados irmãos, entenda uma coisa muito importante. Jesus agora vai dar uma ordem. Jesus agora vai dar uma ordem para os seus discípulos. Ei, entra no barco e atravessa para o outro lado. Os discípulos imediatamente, meus amados irmãos, não desobedecem a ordem do mestre. Os discípulos automaticamente entra no barco e começa a remar por outro lado. Mas entenda algo nessa noite, né? O que Jesus estava fazendo? O que os discípulos estavam fazendo antes de Jesus ordenar que eles entrassem no barco, né? E tinha chegado uma multidão perante eles, então Jesus ensinava. Então os discípulos eles queriam ficar ali junto com Jesus, mas Jesus dá uma ordem para ele: entra no barco. Ei, primeira coisa que Jesus vai fazer agora com seus discípulos, separa o discípulo da multidão. Ei, irmão, tem o tempo certo, tem o dia certo para você estar com a multidão. Primeiro passo, Jesus separa o discípulo da multidão. Ei, não era tempo ainda. Agora Jesus, ei, entra no barco e deixa a multidão comigo. Ei, entra no barco que eu vou te... Ei, primeira coisa, meus amados, de repente hoje você está falando assim: presbítero, eu estou sozinho, presbítero, eu não recebo ajuda. Ei, irmão, tem um momento da minha e da sua vida que temos que ficar sozinho. Tem um momento da minha e da sua vida que Jesus, ele tira a multidão. Ei, ele mandou, ele deu uma ordem para você fazer a obra. Ei, entra no barco. Entenda uma coisa, Jesus deu uma ordem, mas você fala assim: ei, mas ninguém me ajuda, ninguém me acompanha, eu estou sozinho. Mas entenda uma coisa, você tem uma ordem nessa noite. Entra no barco e atravessa para o outro lado. Quando ele fala para você entrar no barco, automaticamente você está obedecendo a um ide de Jesus, você está obedecendo uma chamada de Jesus. Mas entenda uma coisa, meus amados irmãos, agora o seu discípulo entra no barco, mas não leva Jesus. Entenda uma coisa, você tem que entrar no barco, você tem que obedecer o seu chamado, mas há uma necessidade de você levar Jesus. Você não pode ir e deixar Jesus na praia, você não pode ir e deixar Jesus. Agora os seus discípulos entram e deixam Jesus. Você sabe que qualquer obra, se Jesus não tiver na frente, qualquer obra que Jesus não tiver, não vai dar certo. Tudo que você for fazer, se Jesus ele não for na sua frente, não vai dar certo. Agora Jesus ele pega e manda o seu discípulo entrar no barco e atravessar para o outro lado. Irmão, você sabe o que eu e você no nosso tempo temos que pedir? Temos que pedir interpretação. Eu e você temos que interpretar a ordem de Deus sobre a nossa vida, para que muitas vezes eu e você não ocasionamos de eu e você passar prova, que eu e você passamos muitas vezes por dificuldade. Sabe por quê? Porque estamos obedecendo um ídolo, mas estamos fazendo da maneira errada. Nós estamos fazendo da maneira correta que Deus mandou eu e você fazer. Você tem o ídolo, você tem a ordem. Entra no barco, amado, atravessa para o outro lado. Entra no barco, amado, atravessa para o outro lado nessa noite. Entra no barco e começa a fazer a obra. Você, presbítero, é para fazer a obra? Entra no barco nessa noite. Entra no barco agora. Entenda uma coisa, nessa noite Jesus mandou entrar no barco. Jesus mandou atravessar para o outro lado. E a Bíblia vai dizer que os discípulos automaticamente respeitam aquela ordem e entram no barco e começam a remar. Entenda a coisa, quando você começa a fazer a obra de Deus, quando você começa a fazer o ídolo do Senhor, quando a Bíblia vai dizer o seguinte: quando o discípulo agora está no meio daquele lago, começa a vir a tempestade, começa a vir o vento, começa a vir o desespero, começa a vir o vento, e eles não sabem o que fazer. Eles davam 2 remadas para frente e 3 remadas para trás. Eles davam 2 para frente e 4 para trás. Ele andava 1 e voltava 3, e sucessivamente eles voltavam para trás. Ei, muitas vezes você está pensando dessa forma: mas não foi Jesus que me mandou? Eu não tenho a ordem do Senhor para poder ir fazer essa obra, de fazer esse ID. Eu não tenho a ordem do nosso Senhor. Entenda algo nessa noite, meus amados irmãos, pega essa visão nessa noite. Jesus ele deu uma ordem, ele atravessa para o outro lado.
Jesus agora dá uma ordem, eles obedecem à ordem do Senhor. Pai do Senhor, Leandro, entenda algo nessa noite, eles obedecem a ordem do Senhor. Ei, e muitas vezes você está pensando, presbítero, quem obedece a ordem do Senhor não vai passar por vento. Quem obedece a voz do Senhor não vai passar por tribulação. Quem obedece a voz do Senhor está fazendo isso, não vai passar por dificuldade, não vai passar por prova. Ei, irmão, entenda a coisa, a Bíblia fala o seguinte, que a chuva, ela chove tanto para o justo como para o injusto. Ela chove tanto para o justo quanto para o ímpio, ela vai chover para os dois. Ah, ô presbítero, você tá falando o quê? Mas a Bíblia não fala que 1000 cairão ao seu lado. Realmente, irmão, mas entenda uma coisa. Você sabe o que Deus está falando? E eis que naquele dia eu verei aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você sabe por quê? De que forma você está passando pela sua prova? De que forma você está passando pela sua dificuldade? Será que você está murmurando? Será que você está orando? Será que você está clamando ao Senhor? Ou você está se queixando da sua prova que você está passando? A Bíblia fala, irmão, que todas as coisas ela cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo aquilo que acontece comigo e com você lá na frente vai trazer um benefício para a nossa vida. Lá na frente, meus amados irmãos, vai servir de testemunho, vai servir de aprendizado para a nossa vida. Entenda uma coisa, eu estava no dia de ontem, eu estava lá no meu serviço conversando com o moço, e na minha conversa, aquele moço alegre, meus amados, o moço não é evangélico, mas um moço alegre, sabe? Um moço a qual contagia. Você sabe que eu conversar com aquele moço falou assim, Gil, eu não sou evangélico, mas hoje eu vou na igreja. Vou na paz do Senhor, minha querida. Mas eu vou na igreja. Eu vou te contar um pouquinho do meu testemunho. Ele falou assim, eu vou te contar um pouquinho do meu testemunho. Olha só, irmão, não perguntei nada para aquele homem. Ele falou, eu vou te contar um pouquinho do meu testemunho. Você escutou lá uma reportagem de um moço que veio a se suicidar, que pulou da ponte Rio-Niterói do voo central? Eu falei assim com ele assim, eu conheço essa história. Ele falou assim comigo assim, era o meu irmão. Ele falou comigo. Aquele moço que pulou já tem cerca de uns 10 anos mais ou menos atrás, aquele moço que pulou de cima daquela ponte e arrancou a sua vida, aquele moço era seu irmão. Ele agora, meus amados irmãos, entenda uma coisa nessa noite, ele começa a contar para mim a sua vida, ele falou assim, Gil, o que eu vou te contar aqui, que vai servir de testemunho, você pode contar. Ele me deu liberdade para mim poder falar. Ele falou assim, Gil, você sabe o que muitas vezes acontece com as pessoas? As pessoas amaldiçoam as outras com palavra. As pessoas muitas vezes, Gil, eles não sabem que a palavra que sai da boca deles tem poder. Poder de quê? Para abençoar e poder para amaldiçoar. Ele falou assim, Gil, eu aprendi isso. Ele falou assim, o meu irmão morreu, Gil, porque ele era um usuário de droga. O meu irmão morreu, ele começou a contar, triste, meus amados irmãos, ele começou a contar a situação dele, mas você sabe o que mais me chama a atenção na vida daquele homem? Foi o seguinte, foi que ele era feliz, irmão. Ele carregava uma felicidade dele fora de série, ele contagia as pessoas que estão do lado dele. Ele falou que quando eu olhei para ele, eu falei assim, rapaz, é impossível de você ser. Eu pensava, meus amados irmãos, muitas vezes quando você olha para a pessoa, ei, não julga as pessoas pela aparência. Não julga as pessoas pela aparência. Você sabe por quê, meus amados irmãos? A gente não conhece aquela pessoa, a gente não conhece o que aquela pessoa passa, o seu dia a dia, nós não conhecemos, entenda isso. Você sabe qual é o mal de eu e você como cristão achar que fulano e Bertano está passando prova, ele está em pecado. Achar que Bertano está na prova, ele está em pecado. Ah, mas Deus não está com ele. Entenda a coisa, irmão. Passar a prova e Deus não está com você, duas coisas completamente diferentes. Você pode passar a prova e você não está em pecado. A Bíblia é bem clara dizer a respeito de Jó. Jó estava passando prova, Jó estava passando por privação, mas Jó não estava em pecado. Jó estava passando uma prova porque o Senhor agora amava Jó e bota Jó em prova. Bota o seu amor em prova, né? Muitas vezes, meus amados irmãos, eu e você estamos fazendo a obra de Deus, eu e você não podemos ser botados em prova porque falamos que vamos desviar, falamos que vamos nos afastar do Senhor, mas entenda a coisa, o Senhor ele só dá prova para você que você vai aguentar, ele só vai dar prova para você nessa noite que você vai suportar, ele não vai te dar nada para você, irmão, se você não pode suportar tudo que ele te dá, tudo que ele botar na sua mão, irmão, você
suporta. Você vai suportar. Vamos lá, vamos voltar, meus amados irmãos. Entenda algo nessa noite. A Bíblia agora vai dizer que eles estavam dentro do barco. Eles tinham uma ordem: entra para dentro do barco e atravessa para o outro lado. Ei, nessa noite você tem uma ordem. Nessa noite você tem um id. Entra no barco e atravessa para o outro lado. Ei, você está pegando? Eu estou sendo bem repetitivo nas minhas palavras. Você sabe por quê? Para ver que você está pegando mesmo. O presbítero falou o quê? Entra no barco e atravessa para o outro lado. Qual é a ordem, irmão? Tem uma ordem. Qual é a ordem? Tem uma ordem para entrar no barco e atravessar para o outro lado, não é? Você tem uma ordem nessa noite: entra no barco e atravessa para o outro lado, né? Porque o Senhor, Ele vai ser contigo. Entenda uma coisa: a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, ela é linda e rica em dizer nessa noite, que quando o vento, quando aquelas águas começam a açoitar aquele barco, que o discípulo começa a ficar sem saber o que fazer. Entenda a coisa, irmão: primeiro que você esquece no momento da sua dificuldade é do mestre. Primeiro que você esquece na sua adversidade é de Jesus. Primeiro que você esquece é daquele que pode te ajudar. Você sabe por quê? Porque você não consegue enxergar além da sua prova. Você não consegue enxergar aquele que está dentro da prova. Ele não consegue enxergar além. Agora o que vai acontecer? Eles estão perturbados. Eles estão dentro da água. Eles estão na situação a qual ninguém pode ajudar ele. Você sabe por quê, irmão? Porque Jesus falou para ele assim: entra no barco e atravessa para o outro lado que eu vou despedir a multidão. Agora eu vou te fazer uma perguntinha básica. Você prestou atenção no que o presbítero falou mesmo? Olha só. Jesus agora vai falar para o seu discípulo: entra no barco e atravessa para o outro lado, né? Será que houve, quando eles mandam o discípulo atravessar para o outro lado, será que os discípulos eles estavam atentos? Será que eles estavam atentos àquela ordem? Olha só o que Jesus vai... Meu irmão, presta atenção nessa noite. Olha só o que Jesus vai falar: entra no barco e atravessa para o outro lado, que eu ficarei aqui e irei despedir a multidão. Irmão, se Jesus fosse despedir a multidão, Jesus iria ficar só. E agora eu te faço a pergunta nessa noite: como é que Jesus iria atravessar para o outro lado? Explica você nessa noite, meus amados irmãos, como é que Jesus agora iria atravessar para o outro lado que não tinha barco, que Jesus agora despede a multidão. Jesus agora, irmão, entenda uma coisa, deixa eu tentar. Vamos voltar mais um pouquinho para você entender o espiritual. Agora eu vou te explicar um pouquinho no espiritual, para você entender. Olha só. O que Jesus vai fazer? Jesus agora vai pegar os seus discípulos e vai mandar os seus discípulos entrar no barco. Estou repetindo bastante para ver que você entende. Jesus agora manda os seus discípulos entrar no barco, né? Mas primeiro Jesus fala com eles assim: olha, entra no barco que eu vou despedir a multidão. Entra no barco e vai embora. Mandou os discípulos entrar para dentro do barco. Ei, primeira coisa que Jesus está falando na sua vida nessa noite: eu vou tirar toda a possibilidade humana do ser humano te ajudar. Eu não vou deixar ninguém te ajudar. Entenda a coisa: eu vou dispensar a multidão. Eu vou dispensar aqueles que podem te ajudar. Eu vou dispensar aqueles que querem te ajudar. Você sabe o que você está pensando nessa noite, presbítero? Fulano de tal me abandonou, Bertano me abandonou. Ei, esquece nessa noite, ei, pega essa mensagem nessa noite. Agora Jesus, ele dispensa a multidão. Tudo ok? Jesus agora ele dispensa a multidão. Você sabe por quê? Porque ele é Jesus. Ele dispensa a multidão. Ele fala assim: entra no barco que eu vou dispensar a multidão. Ei, eu vou tirar agora tudo aquilo que vai atrapalhar de eu fazer um milagre nessa noite sobre a sua vida. Entra no barco que eu vou te mostrar como funciona. Ei, você está disposto a entrar no barco, irmão? Você está disposto a fazer o id? Entra no barco que eu vou separar você da multidão. Entra no barco que eu vou separar você da multidão nessa noite. Ei, quando eles entram no barco, que eles começam a remar, meus amados irmãos, eles tiram toda a possibilidade de eles receber alguma ajuda humana. A ótica humana agora, meu irmão, ia ser algo, agora eles estavam no sobrenatural. Agora eles estavam remando. Ei, entenda uma coisa: aquela remada é uma remada diferente. É uma remada no oceano do Espírito, meus amados irmãos. É uma remada a qual o Deus agora está falando: ei, agora eu tirei tudo aquilo que vai te atrapalhar. Se a multidão estava te atrapalhando nessa noite, eu comecei primeiramente pela multidão. Ei, quem vai
estender a mão para você nessa noite vai ser eu. Entenda uma coisa, irmão. A Bíblia vai dizer que Jesus retira a multidão. Jesus retira a ajuda, meus amados irmãos. E agora a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus se afasta. Ei, o que a Bíblia vai dizer, irmão? Que Jesus se afasta e vai para orar e vai acima. Mas entenda uma coisa nessa noite, Jesus ele fica numa posição, meus amados irmãos, a qual ele está orando, mas Jesus está observando o seu discípulo. Entenda uma coisa nessa noite, o Senhor ele está te observando, o Senhor ele está te tratando nessa noite. Você acha que Jesus ele não sabe o que você está passando? Você acha que Jesus não sabe a situação que você está andando nessa noite, irmão? Mas entenda uma coisa nessa noite, você está falando, presbítero, tá demorando de chegar. Ei, mas espera só mais um pouquinho, que ainda não chegou a hora. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que quando começou a ventar um vento ao contra, entenda, meus amados irmãos, aqueles que estão fazendo a obra, o vento começa a ventar sobre a vida deles. Aquele que está fazendo a obra, aquele que está fazendo o ID, o vento começa a soprar contra a sua vida. Satanás começa a se levantar. Você sabe por quê? Para provar para você que aquilo que Jesus mandou você fazer era errado. O caminho a qual você está seguindo é errado. Ei, você está seguindo um caminho errado nessa noite. Para. Desce do seu barco, desiste. Para de remar. Ei, Satanás nessa noite está mandando você parar. Satanás nessa noite está mandando você desistir. Você sabe por quê? Você sabe o que ele está falando para você? Ei, quem tem Deus não passa a prova, irmão. Quem falou essa mentira para você? Quem falou essa mentira para você, meus amados irmãos? Se você está com Deus, você vai passar prova. Se você está fazendo o ídolo do Senhor, você vai passar prova. Entenda isso nessa noite. Mas olha só o que vai acontecer. Jesus agora tira toda a possibilidade de ele receber uma ajuda humana nesse momento. Agora ele só pode receber uma ajuda sobrenatural. Ei! E agora entenda uma coisa nessa noite. Jesus agora ele sai à parte para poder orar. Jesus agora ele sai à parte para poder orar. E quando ele observa que o seu discípulo estava passando por problema, passando por adversidade, agora ele desce. Ele desce agora. Entenda uma coisa, agora ele vai descer, meus amados irmãos, mas entenda uma coisa, os discípulos eles não esperavam mais por Jesus. De repente você não está esperando mais pelo auxílio. Nesse momento você se encontra afastado, nesse momento você se encontra desviado, você não está mais esperando pelo auxílio, você optou por desistir, você optou por sair do barco nessa noite. Mas entenda algo nessa noite Jesus está falando assim, ei, eu estou indo ao encontro do seu barco nessa noite, seu barco ainda não virou, eu estou indo ao encontro da sua vida nessa noite. Olha só, meus amados irmãos, e agora Jesus ele vem andando por cima da água. Ei, Jesus está andando por cima da água, irmão. Jesus agora está andando por onde, irmão? Por cima da água. Então agora os discípulos estão passando. Os discípulos estão onde, meus amados irmãos? Passando por dificuldade, passando por problema, passando por diversidade. Mas quem está andando por cima da água, irmão? Jesus, ele vem por onde, irmão? Ele vem andando por cima da água. Jesus agora, meus amados irmãos, ele vem por onde? Andando por cima da água. Qual foi a ordem que ele te deu nessa noite, irmão? Permaneça na sua posição, permaneça dentro do barco, não desça do barco nessa noite. Ei, sempre tem o desobediente. Sempre tem o desobediente, irmão. Sempre tem aquele que desobedece uma ordem. Sempre vai ter aquele que desobedece uma ordem. Sempre tem. Se Deus mandou você permanecer na posição que você está, permaneça nessa posição, porque Ele vai te abençoar. E quando Jesus está chegando, meus amados irmãos, perto do barco, o discípulo vai ficar apavorado. Você sabe por quê? Eles vão pensar diversos tipos de coisa. Eles vão pensar é um fantasma. Eles vão pensar de tudo. Você sabe o que acontece, meus amados irmãos? Você sabe o que eu fico mais irritado no meu tempo? As pessoas estão recebendo cura, as pessoas estão recebendo milagres, eles não estão dando a glória para Deus, né? Eles não estão dando a glória para Deus. Você sabe o que me chama mais atenção? Que eu vejo hoje em dia nas redes sociais?
As pessoas estão vencendo, falando assim, olha só o que eles botam na rede social. Eu venci o Covid-19. Eles venceram o quê, meus amados irmãos? Se Deus não curar, a pessoa morre. Se Deus ele não curar, a pessoa vai morrer. Ele não venceu nada. Ele só está de pé porque foi Deus que deixou ele ficar de pé. Ele só está de pé porque foi Jesus que curou. Se Jesus não curasse, essa pessoa estaria morta. E quantas pessoas, meus amados irmãos, no nosso tempo, você sabe por quê? Essa doença parece que ela não vai embora tão cedo. É porque as pessoas não estão dando a glória para a pessoa correta. A glória nessa noite não tem que ser dada para o presbítero. A glória nessa noite ele tem que ser dada para Deus. Se as pessoas elas estão vencendo esse vírus, é porque Deus está curando, é porque Jesus está curando, não é porque eu venci, não é porque eu sou bom, não é porque eu posso, não, eu não posso nada. Você não pode nada. Ei, entenda uma coisa, permaneça na posição. Você sabe por quê? A Bíblia é bem clara em dizer, meus amados irmãos, se o Espírito de Deus ele não estiver comigo, eu não sou nada. Se o Espírito Santo ele não estiver comigo, eu não sou nada. Se ele não estiver na sua vida, você não é nada. Se o Senhor não guardar, irmão, em vão vigia os sentinela. Você está entendendo nessa noite? A Bíblia agora vai dizer que Jesus se aproxima do barco. E agora esses discípulos, meus amados irmãos, começam a chorar, começam a gritar. Você sabe por quê? Eles pensavam qualquer tipo de coisa de menos que era Jesus. De repente, nessa noite, você está pensando em diversos tipos de coisa de menos em Jesus. Você está pensando em diversos tipos de coisa nessa noite, menos de Jesus nessa noite. Você já pensou em arrancar a sua vida? Você já pensou em se jogar debaixo do carro sucessivamente? Mas por que nessa noite você não pensa que Jesus ele pode mudar a sua vida? Mudar a sua história nessa noite? Por que você está pensando em arrancar a sua vida, em suicidar-se? Que Jesus ele pode mudar a sua vida, o quadro da sua vida. Ele pode tirar você desse quadro depressivo que você se encontra nessa noite. Você sabe por quê, meus amados irmãos? Tem pessoas em estado de depressão nesse momento que estão pensando em arrancar a sua vida, estão pensando em diversas coisas de menos em Jesus. Estão pensando que para eles é o fim. Ei, você pode até estar no meio dessa tempestade, mas entenda a coisa, nessa noite Jesus está caminhando em sua direção. Nessa noite Jesus está caminhando em sua direção. Ele está falando pra você, ei, eu vou acalmar essa tempestade, eu vou entrar no seu barco, não saia de dentro do barco, não arranque a sua vida, não arranque a sua vida, não saia de dentro do seu barco, ei, não saia dessa situação. Entenda algo nessa noite. Agora a Bíblia vai dizer o seguinte, que agora, o Pedro agora ele vai se levantar, ei, sempre alguém se levanta. O Pedro agora, meus amados irmãos, ele vai se levantar e vai falar com Jesus: mestre, se é tu, permita que eu vá falar contigo, que eu ande por cima das águas. Jesus agora, meus amados irmãos, sabe o que ele vai falar para Pedro? Vem, Pedro. Ei, entenda algo nessa noite. Se você ler, Jesus ele não dá ordem para Pedro sair de dentro do barco. Jesus ele não manda Pedro sair de dentro do barco. Não. O Pedro pede para poder sair. Senhor, se és tu, deixa que eu venha. Pedro, vem. Tá entendendo nessa noite, irmão? Se você tem fé para sair de dentro do barco, vem. Você tem fé nessa noite para sair de dentro do barco, dessa situação que você está vivendo sozinho? Então sai. Você tem fé, meus amados irmãos, para sair dessa situação sozinho? Então sai dessa noite. Sem Jesus, sai. Vem para fora. Vem. Anda por cima da água nessa noite. Senhor, se és tu, deixa que eu ande por cima da água. É Pedro, pode vir, vem. Você sabe o que a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos? Agora Pedro, sai de dentro do barco. Ei, vamos lá, Pedro, agora sai de dentro do barco. Mas qual era a ordem que Jesus deu? Entra no barco. Jesus não mandou sair do barco. Jesus agora manda ficar dentro do barco. Jesus não manda sair, irmão, entenda a coisa. Quando você está em desobediência, as coisas começam até ir bem. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Pedro até começou andando por cima da água. Pedro até andou, deu alguns passos por cima da água, mas quando Pedro chegou numa determinada distância, irmão, Pedro começou a afundar. Você sabe por quê que Pedro afunda? Pedro não afunda não é porque somente ele olha para o vento, não. Pedro afunda porque ele não estava preparado para poder andar por cima das águas. Pedro ele não estava preparado para sair de dentro do barco. De repente, irmão, nessa noite, você não está preparado ainda para poder sair de dentro do barco. Você tem que permanecer na posição que Deus te colocou.
Qual foi a posição que Deus te colocou, meus amados irmãos? Permaneça nessa posição, permaneça nessa vontade agora, meus amados irmãos, entenda uma coisa. O Pedro agora, ele está andando por cima da água. Eu tô andando, que maravilha, falando em língua, sapateando, coisa e tal, mas entenda a coisa, o vento vai começar a soprar e Pedro vai começar a afundar. Você sabe por quê? Porque Pedro, ele é pedra. E pedra ela só anda por cima da água enquanto ela estiver em movimento, irmão. A pedra ela só vai andar por cima da água enquanto estiver se movimentando. Se a pedra parar, ela afunda. Se a pedra ela parar, ela vai afundar. Quer ver uma coisa? Pega uma pedra e joga ela por cima da água para você ver como que ela vai começar quicando por cima da água. Mas vai chegar um tempo que ela vai perder a velocidade e vai afundar. Assim aconteceu com Pedro. Irmão, entenda uma coisa. Para você andar há uma necessidade, você não entenda a coisa, aponto nessa mensagem, ei, não pare, ei, não desça de cima do barco, entenda a coisa, não desça do seu barco e você não para, porque se você parar, você afunda. Se você descer do barco e não estiver preparado, você vai afundar. Se você não estiver preparado para poder fazer aquilo a qual você está olhando, a qual você está desejando, você não desça do barco, fica na obediência, fica nesse ide, meus amados irmãos. O que Jesus ele vai dizer, meus amados irmãos, naquele... O que a mensagem ela vai dizer naquele momento? Ei, vamos voltar mais um pouquinho. Jesus agora está andando por onde? Sobre o mar. Jesus agora anda por cima das águas, irmão. Jesus agora está andando por cima da água. Vamos lá, Jesus anda por cima da água. E os discípulos estão passando e o vento está soprando. Jesus está andando por cima da água, mas a prova está doendo. Mas entenda a coisa, você sabe o que Jesus, quando Jesus ele via andando por cima da água, você sabe o que Jesus estava dizendo para o seu discípulo? Estava falando assim com ele assim, olha... Não tem isso aí que você está chamando de prova, que você chama de prova. Ei, eu venho andando por cima disso. Ei, o Jesus ele vinha andando por cima da prova. Jesus ele vinha andando por cima da dificuldade. Jesus ele vinha andando por cima do vento. Ei, aquilo que era prova, irmão, Jesus ele vinha andando por cima. Aquilo que era adversidade, Jesus ele vinha andando por cima. Aquilo que chamavam de prova, Jesus ele andava por cima. Ei, o discípulo estava chamando de prova, mas Jesus ele vinha caminhando por cima. Entenda uma coisa, aquilo que é prova para você, irmão, Jesus ele vem caminhando por cima. Ei, você não está entendendo nessa noite. Isso que você está chamando de prova, Jesus ele vem andando por cima. Ei, isso que você chama de prova, Jesus está falando nessa noite. Ei, é possível você passar. Irmã Márcia, a paz do Senhor. Amália, a paz do Senhor, minha querida. Aquilo que você chama de prova, Jesus agora ele vem andando por cima, ei, Jesus vem andando por cima da sua prova, por cima da sua adversidade, ei, Jesus ele te deu um ódio, ei, permaneça no barco que eu estou indo no seu encontro, permaneça na vontade que eu estou indo no seu encontro, ei, irmão, enquanto você permanecer na vontade, Jesus vai ao seu encontro, ei, nessa noite Jesus está indo ao seu encontro, nessa noite Jesus está resolvendo a sua situação, ei, qual é o seu problema nessa noite? Declara nessa noite qual é a sua situação, declara nessa noite o que você está passando, meus irmãos. Declara nessa noite, fala, presbítero, eu quero que Jesus ele venha e entra no meu barco. Eu quero que Jesus ele entra e muda a minha história. Ei, nessa noite o Senhor vai restaurar. Nessa noite o Senhor vai trabalhar na vida de famílias. Nessa noite você sabe por quê? Tem famílias que Satanás está tentando destruir. Tem família que Satanás está tentando desestruturar, meus irmãos. Mas entenda a coisa. Jesus nessa noite ele está falando assim, eu estou andando por cima dessa situação. Eu estou caminhando em sua direção essa noite. Eu estou entrando no seu barco. Nessa noite eu te dei uma ordem. Ei, entra no barco e faça a minha obra. Eu não mandei você fazer a minha obra. Ei, então não se preocupa nessa noite, porque eu estarei indo em sua direção, eu estarei mudando a situação da sua vida nessa noite. Ei, nessa noite o mestre está indo ao seu encontro. Nessa noite o mestre está indo ao seu encontro. Nessa noite você tem uma ordem, não sai de dentro do barco, permaneça dentro do barco, permaneça na vontade, permaneça no ir essa noite, permaneça fazendo a vontade de Cristo. Ei, pega essa visão nessa noite. Qual é o primeiro passo? Ele não sair, não, olha, obedecer o id. Qual era o id? Entra no barco.
E não saia de dentro do barco, não importa o que seja, não saia de dentro do barco. Não importa, ei, se você ficar dentro do barco, você vai viver. Se você sair de dentro do barco, você morre. Se você ficar dentro do barco, você vive. Se você sair de dentro do barco, você morre. Mas presbítero, eu estou dentro do barco, mas o vento está passando. Presbítero, eu estou dentro do barco, mas a adversidade está acabando com a minha vida. Mas entenda uma coisa, Jesus nessa noite, Ele está indo ao seu encontro. Jesus nessa noite, Ele está caminhando ao seu encontro. Ele está caminhando sobre o mar. Entenda uma coisa, os discípulos não pediram ajuda. Os discípulos simplesmente, eles estavam apavorados, igreja. Simplesmente eles estavam sem saber o que fazer. Mas agora entenda uma coisa, quando você não sabe o que fazer, Deus, Ele sabe a direção que tem que tomar. Quando você não sabe como se proceder, Ele sabe a direção que tem que tomar, meus amados irmãos. A Bíblia fala que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, irmão. De repente você está passando por uma prova nessa noite que você está falando, presbítero, Jesus, Ele não veio ao meu encontro. Mas entenda a coisa, a Bíblia diz o seguinte, que agora Jesus se separa dos seus discípulos. Você sabe por quê? Há uma necessidade dos discípulos passar por aquilo. Você sabe para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o nome de Deus fosse reconhecido por aquele discípulo. Oh, aleluia! Ravassou, remenda, revasso. Entenda algo nessa noite, Deus nessa noite, Ele quer te restaurar nessa noite, Ele quer te capacitar nessa noite, Ele já te deu uma ordem. Entra no seu barco e atravessa para o outro lado. Você sabe o que eu e você achamos ruim? Queremos que quando Deus Ele nos dá uma ordem, nada acontece. Você sabe por que há desistência? Porque as pessoas não querem passar por, muitas vezes as pessoas não querem passar por prova. Jesus agora deu uma ordem, você atravessa por outro lado. Irmão, entenda uma coisa nessa noite, pega essa visão, hein? A ordem é para você entrar dentro do barco, não você sair de dentro do barco. Pedro desobedece a ordem, irmão, e sai de dentro do barco. Ei, quem desobedece a ordem e sai de dentro do barco, irmão, afunda. Você sabe por que ele vai afundar? Porque ele vai começar bem. Entenda uma coisa que o presbítero falou. Tem coisa na nossa vida, isso é até um ditado, se começou errado, vai terminar errado. Tem como terminar certo uma coisa que começa errado? Não tem como, meus amados irmãos. Se começou errado, vai terminar errado. Agora olha só o que vai acontecer. Ele está dentro do barco. Posso sair de dentro do barco? Você tem uma ordem. Vem, você tem fé para poder sair, irmão? Você sabe o que a Bíblia fala? Do que se queixa um homem se não for do seu próprio pecado? Você está se queixando da situação que você está passando hoje porque você errou. Você está se queixando da situação que você está passando hoje porque você falhou. Irmão, a palavra é dura, mas é isso mesmo. A palavra é dura, a palavra é de conserto para a sua vida nessa noite. Ei, Jesus, Ele tem um plano na sua vida, mas há uma necessidade de haver um conserto. Você tem que se consertar. Você tem que voltar para dentro do barco de novo. Ele está indo ao seu encontro, não saia de dentro do barco. Eu te dei uma ordem, não foi para você abandonar. Outrora você profetizava, outrora você evangelizava quando você estava dentro do barco. Enquanto o vento não estava ventando o contrário, para você estava tudo bem. Você estava fazendo ID, você estava pregando, você estava fazendo e acontecendo. Agora quando veio a prova, você abandonou o barco. Quando a prova veio, quando a dificuldade veio, você abandonou o barco. Quando veio um momento ruim, você abandonou o barco. Jesus, Ele te deu uma ordem. Ei, fica dentro do barco. Você sabe por quê? Há momento que a gente temos que estar com a multidão, mas há momento que Deus, Ele tira a multidão. Há momento que o povo vai estar conosco, mas vai haver um momento que não vai haver multidão. E nessa noite, igreja, Deus, Ele está falando contigo. Ei, permaneça dentro do barco. Mas presbítero, está tudo parado. A tempestade não deixa eu andar para frente. Mas entenda uma coisa, irmão. Jesus está indo ao seu encontro.
Ei, fala comigo nessa noite, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, irmão. Às vezes, há uma necessidade de o nosso barco ser parado no meio do caminho. Você sabe por quê? Porque não vamos ter um encontro com Jesus. Ei, olha só o que a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que os discípulos se encontravam no meio da tempestade. E no meio da tempestade, eles vão ter um encontro com Jesus. Ei, Jesus encontra ele no meio da tempestade. Jesus não encontra ele no meio da abundância, não. Jesus não encontra ele, meus amados irmãos, numa praia afrodisíaca, não. Jesus encontra ele no meio da tempestade, ou seja, no olho do furacão, irmão. Ravassou, remenda, levaço. Você sabe o que você está falando para mim nessa noite, presbítero? Para aquela pessoa da minha família não tem mais jeito, porque tá dessa seguinte forma, irmão. Entenda uma coisa nessa noite. Você sabe o que eu aprendi com Jesus? Que a última palavra sai da boca dele. A última palavra sai da boca dele, não sai da sua. Quem liberta é Jesus. Não é o presbítero que liberta nessa noite. Quem salva é Jesus. Quem tira do lamaçal de pecado é Jesus. Quem vai ter um encontro com a pessoa é Jesus. Ravassou, remenda, levaço. Ravassou, remenda, levaço. Ei, tô mandando você parar de orar. Ei, não para de orar não, continua clamando. Você sabe por quê? Porque essa pessoa tá dependendo do seu clamor. Essa pessoa está dependendo do seu clamor nessa noite para poder voltar. Essa pessoa está dependendo do seu clamor nessa noite para poder estar até mesmo no convívio da sua família. Ravassou, remenda, levaço. Pai do Senhor, irmã Márcia. Irmão, toquendo, caiei. Entenda algo nessa noite, irmão. Por que você está desistindo? Por que você está parando em meio à sua caminhada? Por que você está parando no meio? Você sabe o que eu acho interessante? É muito fácil você voltar para trás do que você prosseguir. Você sabe, meu pastor ele fala muito sobre isso. O mesmo tanto que você vai andar para trás, meus amados irmãos, quando você está metade do caminho, você vai fazer para frente. Você sabe qual é a diferença? É porque você já conhece o caminho. Você já conhece o caminho. Você sabe o que está acontecendo? O que está na sua frente você não conhece, né? É novo. Você nunca experimentou. Não é assim? Mas entenda algo nessa noite, irmão. Para você ser aprovado, a necessidade de você ser provado. Você tem que ser provado para você ser aprovado nessa noite. Não tem como, meus amados irmãos, eu e você receber vitória, eu e você passar pela prova e receber alguma coisa de Jesus que nós não fomos provados. Você sabe o que o diabo está querendo fazer com você nessa noite? Ele está querendo provar para você que estar na presença do Senhor é ruim. Você sabe por quê? Você sabe o que ele quer falar para você? Como você estava no mundo era muito melhor, não acontecia isso, não acontecia aquilo. Aí quantas pessoas chegam para você e falam? Por isso que Deus, ele separa você da multidão. Ravassou, remenda, levaço. Remenda, levaço, limienda, cai. Ei, nessa noite Deus está te levantando você dentro da sua casa, dentro do seu lar. Nessa noite Deus está te levantando você sabe como? Como um rebocador nessa noite. Ué, presbítero, nem tem essa, eu não entendi. Como um rebocador. Você já observou o rebocador? Eu creio que tem pessoas que vai escutar essa live que moram no Rio de Janeiro, né? Mora em Niterói. E ali tem um porto, né? E você... Quem já passou ali já observou os grandes navios que ali tem. Os grandes navios que tem lugar ali que constrói navios naquele lugar. Mas você já fez uma observação que o rebocador ele é menor do que o navio? Você já observou? Quando for assim, você puxa aí faz uma busca aí na internet aí que você vai ver. O rebocador, irmão, ele é menor do que o navio. É algo inexplicável. O rebocador pequenininho, ele puxa aquele navio monstruoso. Um rebocador daquele tamanhozinho, irmão, ele puxa um navio de mais de 20 metros. O rebocador pequenininho, tem uma coisa, meus amados, você sabe por quê? O rebocador ele pode ser até pequeno. O rebocador aparentemente ele é inferior ao navio, ao tamanho do navio. Mas entenda uma coisa, o seu motor, a potência daquele motor faz ele ter capacidade de ele puxar aquele navio, irmão.
Não estamos falando do seu tamanho. Sabe o que estou olhando para você? Estou olhando para o seu tamanho nessa noite. Estou olhando para você falando que você não vai aguentar, meus amados irmãos. Mas entenda algo nessa noite. Não é o seu tamanho, mas sim daquele que está junto com você. O que vai mandar vai ser o motor. O que vai mandar vai ser o motor do rebocador. Ei, meus amados irmãos, quem é o seu motor nessa noite? É Jesus. Então ele vai puxar a sua família. Ele vai puxar todos aqueles que dependem de você nessa noite. Ei, há uma dependência, meus amados irmãos, de você se levantar, de você ficar dentro do barco, de você permanecer no barco nessa noite. Ei, permaneça na posição, permaneça buscando nessa noite. Há uma necessidade de você permanecer nessa noite. Não saia da posição. Entra no barco. Ei, estamos falando sobre barco nessa noite. Estamos falando sobre estar na posição nessa noite. Ei, você vai falar assim, é mesmo, né, presbítero? Interessante, como é que pode um rebocador daquele tamanho puxar um navio, meus amados irmãos? Entenda uma coisa. Jesus, ele é dessa forma. Ele pega as coisas simples para poder confundir. Ele pega os simples, confunde os sábios. Ele pega as coisas loucas desse mundo, meus amados irmãos. Ele começa a modificar, ele começa a trabalhar. Você sabe qual é a nossa dificuldade? É porque achamos que Deus não muda. É porque achamos que Deus não converte. Você sabe o que acontece? É mais fácil eu achar que Deus faz na minha vida do que achar que Deus vai fazer na vida de alguém. É mais fácil eu achar que Deus está fazendo na vida de Bertano. Não é mais fácil eu achar, Deus me transformou, mas não vai transformar Bertano. Deus me abençoou, mas não vai abençoar não sei quem. Entenda uma coisa, meus amados irmãos, o mesmo Deus que te abençoa vai ajudar outra pessoa. O mesmo Deus que te abençoa vai tirar o seu irmão do lamaçal do pecado, vai tirar aquela pessoa do tráfico, vai transformar, vai trazer para a presença do Senhor. Entenda algo nessa noite. Jesus está falando contigo nessa noite. Ei, eu estou indo ao seu encontro. Ei, essa noite isso é uma palavra profética, irmão. Se você crê nessa palavra, você vai receber nessa noite. Se você crê nessa palavra, você vai receber a vitória. Se você crê nessa palavra nessa noite, você irá receber, meus amados irmãos, a bênção de Deus nessa noite. Você sabe por quê? Deus, ele está falando nessa noite sobre obediência. Ele está falando nessa noite sobre permanecer, porque você está saindo da sua posição. Quem mandou você sair dessa igreja? Quem mandou você sair desse local onde que você está? Ei, você recebeu a ordem de Deus para poder sair? Ou você está saindo em meio ao vento? Você está saindo em meio à dificuldade, irmão? É em meio ao vento que Jesus, ele anda por cima do vento, ele anda por cima da tempestade, irmão, e vai ao seu encontro. É em meio à tempestade que ele vai te encontrar. Se tiver havendo tempestade, irmão, entenda uma coisa, estamos aprendendo, eu e você, que Jesus está andando ao nosso encontro. Estamos entendendo, eu e você, que Jesus está caminhando sobre as águas. Jesus está vindo em nossa direção. Você sabe por quê? Porque há um vento ao contrário. Se há vento ao contrário, irmão, há Jesus. Se há tempestade, irmão, há Jesus, meus amados irmãos. Se há dificuldade, Jesus está lá, irmão. Se há problema, meus amados irmãos, Jesus está lá. Você sabe por quê? Porque ele mandou ir. Ele mandou ir. Ele mandou fazer. Entenda a coisa. Vai voltar. Vai voltar, ainda vai pedir perdão. Vai voltar. Você sabe por quê? O Senhor nessa noite, ele saiu em direção ao seu barco. O Senhor nessa noite, ele saiu em direção ao seu barco. Nessa noite o Senhor, ele saiu em direção ao seu barco. Ele está caminhando. Ele está caminhando por cima da sua adversidade. Ele está caminhando por cima da sua dificuldade. Ele está caminhando por cima dos seus problemas. Ele está caminhando por cima das suas dúvidas nessa noite. Você está com dúvida nessa noite? Ele está caminhando por cima dessa noite. Você, eu vou curar, eu vou salvar, eu vou restaurar. Mas entenda uma coisa, não sai de dentro do barco. Não escuta a voz. Você sabe o que acontece com Pedro? Pedro escuta a voz dos seus colegas. Vai lá, Pedro, pula na água. Sai do barco, Pedro, hein? Aquele mesmo que tá mandando você sair, irmão, é o mesmo que vai te julgar. O mesmo que tá mandando você sair do barco é o mesmo que vai te dar pedrada. Aquele que te apoia vai ser aquele que vai ser contra você. Eita, Deus está falando com você nessa noite.
Cuidado com os conselhos. Cuidado com os conselhos, varão. Cuidado com os conselhos. Que você tem pego. Ei, começa a orar. Vai buscar conselho aqui. Vai buscar conselho com o Senhor. Se o Senhor não mandou você sair, não saia. Se o Senhor não mandou você sair da posição, não saia. Você sabe por quê? Quando o Senhor ele quer que você saia de algum lugar, primeiramente ele fala com você. Ele não fala com ninguém. Ele não manda recado para ninguém. Ele fala primeiramente com você. Ele vai falar diretamente com você, irmão. Entenda isso nessa noite. Ele não vai mandar A e B falar com você, não. Ele não vai mandar ninguém sapatear até você e falar assim: ei, o seu tempo aqui terminou. Não, irmão, entenda isso nessa noite. Primeiro ele fala com você, depois ele confirma. Ramão, toquendo revasso. Você sabe o que está acontecendo comigo e com você? Estamos contrariando a voz de Deus, porque Deus não manda você sair e você está apoiado em revelações. Algo que pessoas estão te dizendo, para de começar a acreditar em, começa a examinar as escrituras. Deus mandou você sair, Deus mandou você descer do barco, Deus mandou você sair da posição nessa noite. Se Deus mandou você sair da posição, pode sair, mas se Deus não mandou, permaneça na posição. Você sabe por quê? Ele irá entrar dentro do seu barco, ele irá entrar dentro do seu barco nessa noite, ele irá acalmar a sua tempestade. Ei, ele está falando nessa noite, eu estou acalmando tempestade. Presbítero, como é que é isso? O negócio está embaçado, hein, irmão? Mas quando Deus ele fala, tá falado. Ele está falando, ei, eu estou acalmando tempestade. Eu estou entrando dentro de lares nessa noite. Eu estou mudando o quadro nessa noite. Eita maravilha. Eu estou mudando o quadro nessa noite, né? Canto, rimienda, revasso. Ravasso, remenda, revasso. Rimienda, revasso, rimienda, cai. Ravasso, remenda, revasso, rimienda, cai. Ei, ele está falando nessa noite, eu estou no seu barco. Remão, toquendo, revasso. Essa tempestade eu estou contigo. Naravasso, rimienda, cai. Não desanima, Naravassurimienda cai. Eu estou nessa tempestade, Naravassurimienda revasso. Entenda algo nessa noite. Meus amados irmãos, o nosso Deus ele é lindo. Você sabe por quê? Você sabe o que ele está falando para os discípulos? Ele está caminhando sobre as águas, falando assim, o que é essa tempestade para mim? O que é essa adversidade para ele? Entenda a coisa, Deus nessa noite ele está falando contigo. O que é esse problema seu para mim? Será que o seu problema é maior do que eu? Será que a sua adversidade é maior do que eu? Ou será que você está botando o seu problema maior do que o seu Deus nessa noite? O seu problema nessa noite ele é maior do que o seu Deus? Ou o seu Deus ele é maior do que o seu problema nessa noite? Será que eu tenho glória a Deus nessa noite? Irmão, qual é o tamanho do seu Deus nessa noite? Ele é maior do que os seus problemas? Ou ele é menor do que os seus problemas? Qual é o tamanho do seu Deus nessa noite? De que tamanho é o seu Deus nessa noite? Ele está maior do que o seu Deus? Entenda a coisa, irmão. Eu vou te falar algo para você nessa noite. Se Deus te deu, se Deus colocou na sua mão, não abandone porque é seu. Não abandone porque é seu. Foi Deus que te deu. E entenda uma coisa, meus amados irmãos. Ele está entrando em prol da sua causa. Ele está entrando em prol da sua situação nessa noite. Ele está visitando a sua casa nessa noite. Presbítero, como é que vai ser isso? Entenda uma coisa. Em meio a essa tempestade que você está passando, ele está andando em direção ao seu barco. Ele está visitando a sua casa nessa noite. Vai haver restauração. Vai haver edificação. Eita Deus, vai haver testemunho, igreja. Nessa noite o diabo está caindo por terra. Ei, o diabo que começou a soprar o vento contrário contra você está caindo por terra nessa noite.
está caindo por terra nessa noite, igreja. Satanás está caindo por terra. Você sabe por quê? Ele se levantou nessa noite para poder cair. Ele se levantou nessa noite para poder cair. Ei, ai daqueles que se levantam contra um dos meus ungidos. Ravassurimiende cai. Remonto que nerevasurimiende cai. Ei, nessa noite ele está indo ao seu, entenda a coisa, nessa noite ele está indo ao seu auxílio. Nessa noite ele está acalmando a sua tempestade. Mas há uma necessidade de você obedecer. Há uma necessidade de você ficar na posição. Há uma necessidade de você ficar dentro do barco. Você sabe por quê? A ordem foi lá atrás, a ordem foi lá na margem, quando Jesus ele deu a ordem para permanecer dentro do barco. Jesus ele não deu a ordem para sair de dentro do barco. Entenda uma coisa nessa noite, o presbítero está falando nessa noite sobre obediência, igreja. Nós temos que ser obedientes. Nós temos que obedecer a voz de Cristo, não obedecer a voz do homem. Entenda uma coisa, você sabe o que está acontecendo no nosso tempo? Tem pessoas que estão obedecendo revelações e não estão obedecendo a voz de Cristo. Não estou falando para você, o presbítero ele é usado por Deus, ele é usado em revelação, ele é usado em profecia, mas entenda uma coisa, irmão, mas há uma necessidade de você fazer prova de Deus. Não há uma necessidade de você tomar a decisão precipitada. Pedro, ele toma a decisão precipitada e desce do barco, mas Jesus tinha dado uma ordem anterior: permaneça no barco. Permaneça no barco. Entenda a coisa, Jesus ele não, olha só, Jesus ele te deu o livre. Sabe o que Pedro agora ele desce do barco? Porque Pedro ele tem um livre-arbítrio. Você pode desistir, você pode parar, você tem um livre-arbítrio. Você sabe o que Pedro vai falar com Jesus? Mestre, eu posso ir até ti? Vem. Olha só, ele não deu uma ordem. Pedro, se você quiser vir, vem. Vem, Pedro. Se você ler, se você for lá e ler, você vai ver o que eu estou falando. Jesus ele não dá uma ordem para Pedro descer. Pedro ele desce e Jesus não fala: Pedro, permanece. Não. Pedro, você quer descer? Desce. Desce, Pedro. Entenda a coisa, e Pedro desce, igreja, e o seu ministério começa a andar. Ei, entenda a coisa, você sabe o que você não está entendendo nessa noite? O ministério do desobediente, ele começa bem, ele profetiza, ele vai entregar revelação, ele vai ter uma membresia muito grande. Você sabe por quê? Porque Deus não vai tirar ele, Deus não vai tirar ele da posição. Mas entenda uma coisa, igreja, mas ele não está indo para o céu. Você sabe por quê? Porque ele é um rebelde, ele é um desobediente, porque ele tem uma ordem: permaneça na posição, não saia da posição. Aparentemente está tudo bem, aparentemente está tudo bem, mas entenda uma coisa, mas você não consegue olhar por dentro, você não sabe o que está passando no coração do presbítero. Você conhece o lado de fora, você conhece isso aqui, ó. Você só me vê pelo lado de fora, mas por dentro você não vê. Você não me conhece no meu interior. Entenda isso nessa noite. Eu posso estar rindo por você, mas estar chorando por dentro. Eu posso estar sorrindo para você agora e estar passando por uma prova muito grande. Entenda uma coisa, meus amados irmãos. Você sabe por quê? Porque você não conhece o meu coração. E Deus nessa noite ele está falando contigo nessa noite. Você que estava pensando em parar, você que parou nessa noite, ei, entra no barco, volta para o barco nessa noite. Nessa noite Deus está falando contigo. Nessa noite Ele está palestrando contigo. Nessa noite, você sabe por quê? Deus está falando comigo. Deus está falando fortemente comigo. Que tem pessoas, meus amados irmãos, que Deus usava fortemente e desceu no barco. Tem pessoas, irmão, que Ele usava fortemente e desceu do barco. Não aguentou o vento. Achou que Jesus demorou demais até encontrar ele. Parou no meio da caminhada e entra no barco de novo. Volta para o barco, amado. Porque nessa noite Jesus está indo ao seu encontro. Nessa noite Ele está indo em sua direção. Nessa noite Ele está indo ao encontro do seu barco. Nessa noite. Você sabe por quê? Quando Ele dá uma ordem, irmão, Ele vela pela sua ordem.
Ele vela pela sua ordem, ele não vai deixar o seu barco quebrar. Ele não vai deixar a sua família desmontar. Você sabe qual é a nossa dificuldade? Porque achamos que não está acontecendo do nosso jeito. Queremos que aconteça da nossa forma, mas não é da nossa forma. Não é do nosso jeito. Entendo a coisa nessa noite, essa aqui, Deus me Deus. Ei, não tenta dar jeitinho. Não tenta dar jeitinho nessa noite. Não tenta ajudar Deus nessa noite. Se você tentar ajudar Deus nessa noite, vai ser pior. Se você tentar ajudar Deus nessa noite, vai ser pior. Você sabe por quê? Ele dispensa a multidão para poder fazer o sobrenatural. Ele dispensa a multidão para poder fazer o sobrenatural. Você sabe por quê? O sobrenatural só Deus pode fazer. O sobrenatural só Ele pode fazer. Tem algum tipo de doença que só Ele vai curar. Tem doença, irmão, que é para médico, mas tem doença que é para a honra e a glória de Deus, é para Ele curar. Você lembra aquela situação daquele moço que quando Jesus está passando, que o seu discípulo vai perguntar: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? O que Jesus vai falar para o seu discípulo? Nem ele e tampouco seus pais. Tudo isso aconteceu para que o meu nome venha a ser glorificado. Glorificado através da sua vida. O nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Mas há necessidade de você ficar dentro do barco. Há a necessidade de você ficar na posição. Há a necessidade de você não murmurar nessa noite. Há a necessidade de você não reclamar nessa noite. Fica na posição, se mantém na posição nessa noite. Deus nessa noite está convidando você para permanecer na posição, não sair da posição que você se encontra. Presbítero, eu estou me passando por adversidade. Eu estou me sentindo abandonado, presbítero. Nada acontece, entenda a coisa, irmão. Há momentos que você tem que ficar sozinho, você sabe por quê? Há momentos que você tem que ter um encontro com Deus. Há um momento que é só você e Deus. Há um momento que é só você e o Pai. Há um momento que é um momento só você palestrar com Ele. Você sabe por quê? Se você estiver em meio as pessoas, você não vai dar crédito para o Senhor. O que adianta eu levantar minha mão e te ajudar? O que adianta? Você sabe por quê? Porque você vai dar honra a mim, você vai dar glória a mim, você não vai dar glória a Deus nessa noite. A honra e a glória tem que ser dada para Deus. Você sabe por quê? Deus nessa noite, Ele quer fazer o sobrenatural. Deus, Ele quer tirar da mão do ser humano e deixar na mão dele. Quando Ele manda aquele discípulo, ele vai, atravessa para o outro lado, ele tira o seu discípulo. Ele separa o seu discípulo. Você sabe por quê? Porque ele vê que o seu discípulo ficar em meio à multidão, eles vão se desviar. Se os seus discípulos ficar em meio à multidão, eles vão parar. Entenda uma coisa, não era aquilo ali que Deus queria para a vida dos seus discípulos. Não é isso que Deus está querendo para a sua vida nessa noite. Nessa noite Deus, Ele não quer que você desanima. Nessa noite Deus, Ele não quer que você pare. Nessa noite Ele não quer que você desanima. Por que você está parando nessa noite? Por que você está desistindo nessa noite do seu ministério? Por que você está desistindo nessa noite das promessas que Deus fez na sua vida? Se Deus, Ele fez promessa para você, Ele vai cumprir com todas elas. Se Deus, Ele te prometeu que Ele vai te levar até do outro lado, Ele vai cumprir com todas elas. O meu Deus, Ele não é filho do homem para que minta. Entenda isso nessa noite. O meu Deus, Ele não mente. O meu Deus, Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Se Ele te chamou, Ele vai cumprir. Se Ele botou você no barco, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se Ele botou você no barco, Ele vai cumprir. Se Ele botou você, Ele vai cumprir com tudo a qual Ele tem te prometido. Entenda uma coisa, você sabe o que eu amo nas Sagradas Escrituras? Porque o Senhor, Ele fala assim: olha, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, esse me acharão. Entenda uma coisa nessa noite, Ele não vai dizer assim: olha, eu amo aqueles que não me amam. Eu não amo aqueles que não me buscam, não. Ele vai falar: eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam, esse me acharão. Entenda a coisa, Ele vai falar assim: eu amo aqueles que me amam. Eu vou de encontro àqueles que me buscam. Eu vou de encontro àqueles que me procuram. O Senhor nessa noite, Ele está te falando claramente. Ele só vai de encontro àquele que busca Ele. Ele só vai de encontro àquele que precisa dEle nessa noite. Se você não buscar Ele, Ele não vai ao seu encontro.
Se você não clamar a Ele, Ele não vai ao seu encontro. Você sabe por quê? Há uma necessidade de você buscar Ele. Há uma necessidade de você reconhecer Ele. Você tem que reconhecer Ele. Quem tem que buscar Ele é você. Oh, aleluia, Deus, irmão. Pega essa visão nessa noite. Pega essa visão nessa noite. Deus nessa noite está falando contigo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então uma coisa, nessa noite tudo passa. Você lembra que Salomão, ele vai falar que uma das suas palavras lindas, palavras que ele vai falar, ei, tudo passa, tudo é passageiro, né? Então ele vai chegar no momento da sua vida que ele vai se ligar que a tribulação vai passar, o momento de festa vai passar, aquele momento difícil a qual que estava ocasionando na vida dele vai passar, irmão. Vai vir um momento de glória, vai vir um momento de honra, mas há um momento, meus amados irmãos, de você passar pela prova. Você tem que passar pela adversidade, você tem que passar pelo momento difícil. Mas você tem que passar pelo momento difícil. Você sabe por quê? Ele te ama. Ele te ama você nessa noite. Ele ama você. E ele te chamou e ele falou, o que ele falou para você? Ele falou assim, ei, permaneça no barco. Permaneça na posição que você está. Permaneça nessa posição, não saia de dentro do barco, porque eu serei contigo. Não saia dessa posição, porque eu serei contigo. E Jesus agora ele vai dar uma ordem para o seu discípulo, ei, não saia de dentro do barco. Permaneça na posição. Nessa noite você já tem a ordem, permaneça na posição, né? Permaneça no barco, né? Permaneça no barco. Não desista, né? Não desista dos seus projetos, não desista da sua família nessa noite, né? Não desista. Você sabe por quê? Deus, ele não desiste de você. Deus jamais ele vai desistir da sua casa, o primeiro dia depois que... né? Ele não desiste dos seus projetos, tá? Deus, ele está indo nessa noite ao seu encontro. Deus, ele está tendo encontro com você essa noite, né? E Deus, nessa noite, o Senhor está falando, ei, eu estou indo em prol da sua situação, em prol da sua casa nesse momento. Você crê nessa noite, né? Você acredita nessa noite? Essa palavra que foi pregada, que foi ministrada nessa noite, né? Se você crê nessa noite, o presbítero ele fala para você assim, olha, se você crê, você receberá a glória de Deus. Se você crê nessa noite, você vai ver a sua vitória, né? Deus nessa noite estará entrando em prol da sua dificuldade, em prol da sua família, né? Você que está passando por um momento difícil aí, né? A qual você está falando, presbítero, não tem mais jeito, presbítero. Olha só, que coisa linda. Pega esse louvor nessa noite para sua vida. Olha só que coisa linda, igreja. Não abandona o barco, não. Olha que coisa maravilhosa. Vai servir de testemunho aí para levantar, olha. Vai levantar alguém. Ei, ele vai restaurar. Oh, aleluia! Você crê nessa noite? Se você crê nessa noite, recebe nessa noite aí, ó. Você tá crendo nessa noite? Ei, você não vai parar, Abassurumenda cai. Você não vai parar. Você tem uma ordem para chegar do outro lado.
vai chegar você, vai chegar seu filho, vai chegar seu esposo, vai chegar toda a sua família. Eita Deus! Vai chegar todo mundo, ei! Vai chegar todo mundo. Vai chegar todo mundo do outro lado. Você crê nessa noite? Receba essa palavra nessa noite. Pega essa visão nessa noite. Não abandone o barco. A ordem é chegar do outro lado, né? Não abandone o barco, não. Ei, vai servir de testemunho. Você crê nessa noite? Deixe o seu pedido de oração aí nessa noite. Está precisando de oração? Deixe o seu pedido de oração aí pro presbítero, vai estar orando pela sua vida, pela sua causa nessa noite. Ei, você que está querendo parar, você que está querendo voltar, fazer uma nova aliança com Cristo Jesus, ei, deixa aí, ó. Presbítero, eu tô querendo voltar, ei, entra em contato nessa noite, tá querendo voltar, nessa noite Deus está falando, você não vai parar, Deus nessa noite tá querendo levantar você novamente. Olha, já tem ordem para acalmar o mar, ei, você vai falar comigo, presbítero, tá dando tudo certo, foi restaurado. Recebi o milagre, você vai falar, presbítero, recebi o milagre. Ei, você crê, deixa seu pedido de oração nessa noite, que Deus nessa noite tá entrando em providência do seu lar. Crê? Você crê? Você crê nessa noite, você vai receber. Se você crê, você vai receber. Travasso, cai. Ei, você não vai parar. Presbítero, isso é uma ordem, você não vai parar. Presbítero, que é? Você é abusado, sou. Você não vai parar. Presbítero, como é que você pode me mandar? Entenda a coisa, é profetizando sobre a sua vida. Você não vai parar. Eu sou ousado, você não vai parar, presbítero, mas eu tô afastado. Você não é, você vai voltar. É? Você acredita? Você crê nessa noite? Você quer voltar nessa noite? Você quer fazer uma nova aliança com Cristo nessa noite? Aí, agora é o momento. Agora é o momento de você fazer uma nova aliança com Ele. Você que pregava, você que evangelizava, você que era líder de jovem, né? Outrora o Senhor ele botou uma mocidade na sua mão e você desistiu de tudo, você desanimou. Agora é o momento, ei, você sabe que Deus ele está falando com você nessa noite, né? Ele está falando com você. Amém, estaremos orando sempre pela sua família. Amém. Isso aí, faça igual, deixa o seu pedido de oração aí. O presbítero estará orando pela família de vocês. Vamos, irmão, deixa o seu pedido de oração. Vamos interagir. Vamos compartilhar mesmo essa live. Para que Deus ele venha fazer uma obra na vida daquele que se encontra necessitado. Quantas pessoas, irmão, estão se matando? Quantas pessoas, irmão, estão perdendo a sua vida? Ei, volta para Jesus. Volta para Jesus. Ei, seja o rebocador da sua família nessa noite. Faça que nem os irmãos aí. Bota o seu pedido de oração. Seja o rebocador. Vamos começar a orar pela sua família. Ei, deixa o seu pedido de oração, irmão. Vamos parar, ei, vamos parar. Vamos ter mais um pouquinho de fé. Deixa o seu pedido de oração. Começa a crer que Deus ele vai começar. Pai, presbítero, está no tráfico. Presbítero, está bebendo. Ô irmão, entenda uma coisa. O meu Deus, ele liberta. O meu Deus, ele tira do lamaçal de pecado.
Você crê nessa noite, deixa o seu pedido de oração. Você crê nessa noite, volta para Jesus nessa noite. Ei, Ele está indo ao seu encontro. Entenda, irmão, o seu testemunho vai levantar alguém. Você sabe por que o quadro da sua família não mudou? Porque você abandonou o barco. Sim, mãe, vou continuar, a gente vai continuar orando sim, irmão. Vamos deixar os seus pedidos de oração, irmão. Deixa os seus pedidos de oração. Vamos deixar o pedido de oração, né? Para a gente poder estar orando pela sua família, pela sua causa nessa noite, né? Você tem uma ordem, chegar do outro lado. Como é que você vai chegar do outro lado sem orar? Como é que você vai chegar do outro lado se você não está crendo nessa noite na palavra? Como é que você vai chegar do outro lado que você está desanimando? Ei! Ei! Jesus está dando a ordem nessa noite, Ele está acalmando o mar. Jesus está dando uma ordem nessa noite para poder acalmar o mar. Amém? Ele está dando a ordem nessa noite para poder acalmar o mar. E Ele está acalmando o mar aí, ó. A sua tempestade. Ei, Ele é Jesus o Nazareno. Está acalmando o mar. Amém? Irmãos, que Deus Ele venha te abençoar nessa noite. Que Ele venha falar melhor o seu coração, né? E, irmão, não vai embora não. Fica mais um pouquinho, né? Vamos compartilhar. Fica comigo, escuta. Você sabe o que acontece? As pessoas passam, né? Entram na live, passam muito rápido. O presbítero, ele está precisando de ajuda, meus amados irmãos, para o projeto da igreja. Amarás seu próximo como a ti mesmo, né? Ajuda como, presbítero? Você que pode nos ajudar com agasalho, com cobertas. Nos ajude, irmão. Você que tem uma Bíblia que você não usa mais, você pode estar nos abençoando, né? Ajudando com o alimento. Você que pode nos doar 1 quilo de alimento, meus amados irmãos. Nessa noite é o momento de você estar abençoando o próximo. Não saia não, escuta o que o presbítero está falando nessa noite, por favor. Vamos compartilhar essa live, né? Que possa chegar em mais gente para poder estar abençoando a igreja. Ei, o nosso projeto, amará seu próximo como a ti mesmo. Ei, irmão, compartilha. É um projeto lindo. É um projeto lindo, você sabe por quê? Tá vendo esse presbítero que hoje se encontra pregando aqui para você? Esse presbítero, ele se converteu através desse projeto. Esse presbítero que hoje traz essa palavra aqui para você nessa noite, ele se converteu através desse projeto. Esse projeto, ele não é de hoje, esse projeto ele é antigo. Esse projeto é de obra social. O presbítero, o que está pregando para você aqui, ele aceitou Jesus numa obra social, no meio de um ar livre. Então, o presbítero hoje é uma necessidade de manter vivo esse projeto. Não é uma necessidade de manter vivo, entenda uma coisa. Aquilo que deu certo na minha vida, eu quero passar para frente. Sim, irmã, estaremos orando sim pelo seu esposo, pelos seus filhos. Amém, estaremos orando sim. Glória a Deus, aleluia. Entenda, irmão, há uma necessidade de você nos ajudar. Ajudar como, presbítero? Ajuda compartilhando essa live, né? Ajuda, irmão, doando. O presbítero, quando ele aceitou, olha só, eu vou repetir de novo. O presbítero, quando ele aceitou Jesus, foi nesse projeto. Amarás o seu próximo como a ti mesmo. Ei, eu e você temos que fazer a obra de Deus. Existem diversos tipos de forma de fazer a obra do Senhor. Como? Da maneira que o presbítero faz pregando. A paz do Senhor, João Luiz, né? Da maneira que o meu pastor João Luiz também faz, que ele também faz live, também é outra live que você, abençoada, que você pode estar curtindo também, do pastor João Luiz também, né? Porque, meus amados irmãos, é reino, né? Temos que pregar o reino de Deus, né? E a Bíblia está falando que Jesus, ele está, olha só, eis que tua porta e bato, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa, tá? Há uma necessidade de nós pregarmos, entenda uma coisa, e há uma necessidade de você nos ajudar. Vamos compartilhar, irmão, essa live, né? Vamos nos ajudar. Você sabe por quê, irmão? O presbítero, quando ele sai para poder fazer a obra, ele fica feliz, mas você sabe o que me entristece?
Nem todo mundo quer fazer a obra de Deus. Nem todo mundo quer fazer o ID de Jesus. Tem muitas pessoas, irmão, que estão mais preocupadas em ficar dentro de casa, se preocupadas com bens materiais, do que com a alma que está se perdendo lá fora, né? Eu e você temos que estar preocupados com as almas que estão lá fora, tá? Você sabe por quê? O Senhor, Ele me guarda. Ele trabalha sobre... Ele me guarda. Ele guarda a minha família. Mas Ele vai me guardar enquanto eu estiver obedecendo Ele, permanecendo no barco. O que mais me irrita é sabe o quê? É porque as pessoas, elas não querem fazer a obra de Deus. E mesmo assim elas ainda criticam aqueles que estão fazendo, né? Tem pessoas, meus amados irmãos, que não... Isso aí não acontece só comigo, acontece com diversas pessoas que fazem live também. Tem alguns filhos do cão que entram muitas vezes e tenta defamar as pessoas que estão fazendo live, né? As pessoas que estão pregando, as pessoas que estão levando uma palavra de edificação para a vida dos outros, né? O que acontece? O diabo, ele vai se levantar. Eu fico feliz que o diabo está se levantando porque está fruindo, né? Vai se levantar contra a minha vida, vai se levantar contra a sua vida, né? Isso aí o presbítero não tem medo. Isso aí é um alerta que o presbítero está fazendo. Mas tem muitas pessoas, irmão, que eles param porque eles têm medo, tá? Mas o presbítero nessa noite, irmão, ele está pedindo a sua ajuda. Por quê? Olha, pô, ó, eu vou falar que nem os discípulos falaram quando eles chegaram ali no templo ali, que eu não sei. Olha para mim. Quando você olhar para mim, olha o projeto. Olha esse projeto. Quando você vê o presbítero pregando toda a live, você lembra desse projeto, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Você sabe por quê? Através desse projeto eu me converti. Através desse projeto, eu vim voltar para Jesus, tá? E entenda uma coisa, lá na rua, onde quando a gente chega lá para poder pregar o evangelho, tem filho de pastor, tem pessoas desviadas, tem pregadores que estão afastados, né? Tem muitos tipos de pessoas que estão lá precisando de conversar, precisando de uma palavra, e você se encontra dentro da sua casa, você não tem coragem de gastar da sua gasolina, você fala que o seu carro vai estragar e sucessivamente. Você sabe o que vai acontecer com você? Deus, ele vai tirar de você, tá? Você sabe por quê? Se Deus, ele te deu, irmão, é para você fazer a obra. Se Deus, ele te deu, ele vai cuidar. Se Deus, ele te deu, ele vai manter, ele vai conservar, entenda isso. Ele não vai deixar acabar, não. Ah, pastor, vai acabar com a minha gasolina, vai acabar com o meu pneu, vai acabar com isso, vai acabar não, irmão. Você sabe por quê? Deus, ele guarda. Se você não sabe por quê, é porque você não está acreditando. O povo de Deus andou no deserto, meus amados irmãos, muito tempo, muitos anos. E a sandália deles não gastava. A sandália deles não gastava. Deus, ele sempre era com o povo. Por quê? Porque Deus estava na frente do povo, tá? E se você crê nessa noite, né, nessa palavra, vamos nos ajudar, né? Vamos entrar em contato. Chega, olha, você pode ir olha só o nome do meu projeto. Amarás seu próximo como a ti mesmo. Esse é o projeto da igreja, né? Da nossa igreja. Amarás seu próximo como a ti mesmo, né? Você sabe por quê? O presbítero hoje, ele está pedindo bastante. Porque tem bastante pessoas, irmão, precisando de cesta básica. Tem bastante pessoas desempregadas, né? E nós estamos ficando preocupados porque está chegando muito pedido, né? E não está havendo vazão, então precisamos de ajuda. Precisamos que vocês nos ajudem nessa noite, né? Vamos orar pela sua... Você que quer ajudar, entre em contato conosco, né? Com 1 quilo de alimento não perecível, né? Pasta de dente, sabonete, né? Você quiser doar baratinho, meu irmão, um absorvente, ele é barato, pode doar um absorvente, um papel, meu irmão, o que você quiser ajudar, o que Deus tocar no seu coração para você estar nos abençoando, você pode nos abençoar. É só você entrar em contato com a gente. Entre em contato com o nosso projeto. Presbítero, eu quero participar, eu quero ir também. Você vai. Nós levamos vocês. É só entrar em contato com a gente. Amém? Fica com essa palavra, que Deus, ele venha te abençoar. E você que deseja também
a partir de meia-noite, o presbítero está voltando com a oração, né? Ele vai estar voltando a partir de meia-noite, numa live só de oração, né? Para orar pela sua vida, para orar pela sua casa. Tá aí, ó. A minha esposa acabou de deixar o número aí embaixo aí. Entre em contato conosco. Liga, irmão, não deixa de ligar. Você sabe por quê? O presbítero, toda live, o presbítero pede. Muito poucas pessoas entram em contato com a gente. É uma necessidade das pessoas ajudar. Tem pessoas ajudando? Tem, mas nós somos necessitados de mais ajuda, né? São necessitados que você nos ajuda nessa noite. Por quê? Tem pessoas precisando. O presbítero não está precisando, mas tem pessoas precisando, né? E preste atenção, o presbítero não está pedindo para ele, está pedindo para a obra de Deus, entenda? Vamos doar a igreja, né? Quando a gente começa a falar sobre obra, falar sobre doação, as pessoas começam, os números começam a descer. Os números eram, irmão, quando a gente começa a falar de Deus, os números começam, era para aumentar, né? Era para chegar em alto. Você sabe por quê? Estamos falando de ajudar o seu próximo, né? Jesus fala assim, ajudar o seu próximo como a ti mesmo. Você tem que ter a preocupação do seu próximo como a ti mesmo, né? Tem muitas pessoas que já estão ajudando. E agora é uma necessidade de você ajudar nessa noite. Amém? Fica com essa palavra, né? O presbítero nessa noite estará orando por esses pedidos de oração, a qual foi imposto aqui nessa noite. Se você tem um pedido de oração aí, coloque seu pedido de oração, né? O presbítero vai estar orando por esses pedidos que foi colocado aqui nessa noite, né? Eu vou pegar esses nomes e vou estar anotando no meu caderno de oração para me estar orando mais tarde, irmão. Amém? Deixa o seu pedido aí, que o presbítero vai estar anotando no caderno. Eu não vou estar falando o nome, vou estar orando pela família de vocês, mas mais tarde, quiser estar comigo novamente, estarei mais tarde orando, né? Estarei mais tarde junto, né? Orando e engrandecendo o nome de Deus. Vamos orar nessa noite, né? Se você quiser voltar também, chega lá no privado e chama o presbítero também no particular, que o presbítero, ele faz oração pela sua vida, porque de repente você tem vergonha. Chama no privado. Presbítero, eu quero voltar, estou afastado. Vai lá no meu WhatsApp, pega lá o meu número lá, conversa comigo, presbítero, eu estou querendo voltar, eu estou afastado, aconteceu isso. O presbítero vai estar orando pela sua vida, né? Deixa o seu pedido de oração, não deixa, igreja, de deixar o seu pedido de oração, tá? Que Deus estará te abençoando nessa noite, amém? Vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, meu Deus, foi imposto, meu Deus, alguns pedidos de oração nessa noite. Meu Deus, nessa noite eu venho orar, Senhor, por essas vidas, Senhor, por esses filhos, por esses esposos, Senhor. Ali pedindo, Senhor, para poder orar, Senhor. Pedindo, Senhor, para poder estar clamando nessa noite sobre a vida dessas pessoas. Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha operar um milagre. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha trabalhar sobre a vida dessas pessoas nesse momento, Pai. Porque, meu Deus, eu não sei o que eles estão precisando. Eu não sei, meu Deus, o que eles estão ansiando nessa noite, Deus, mas o Senhor sabe. Nessa noite, meu Deus, vai de encontro, Senhor, a vida deles. Vai de encontro a essas famílias, Deus, a qual o Senhor foi imposto esses pedidos de oração, Deus. Eu venho a te pedir, Senhor, se foi pedido, Senhor, oração, meu Deus. O Senhor é o Deus que faz milagre. O Senhor é o Deus que trabalha sobre as nossas vidas, Deus. Mas, Deus, nessa noite eu venho te pedir que venha abençoar, que venha mudar o quadro, Senhor. Venha trabalhar sobre essas vidas nesse momento. Eu oro, Senhor, sobre cada vida, Senhor, que participou nesse momento. Por cada família, Deus, que esteve comigo. Cada pessoa que vai escutar essa live. Por essa pessoa, Deus, a qual voltou, Senhor, para os seus caminhos. Meu Deus, eu venho orar por ele. Eu venho, Senhor, que o Senhor venha trabalhar sobre essa vida, sobre esse ministério, Senhor. Meu Deus, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe e repreenda todo tipo de mal sobre essa vida. Não deixa, meu Deus, que venha faltar nada. Não deixa, meu Deus, que o mal venha chegar até essa tenda. Meu Deus, eu te peço, meu Deus, que essas pessoas venham se converter. Pai, que venha trabalhar sobre essas vidas nessa noite, Pai. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmão, essa é a visão, né? Essa é a visão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém?